Bem-vindos a todos a mais um vídeo do canal Filosofia em Pílulas. E estamos aí com mais uma dose cavalar de filosofia grega. Hoje o vídeo será sobre Anaxímenes de Mileto. Mas antes de tudo, eu vou trazer algumas coisas que ficaram para trás. Eu achei super importante, super interessante em relação a Anaximandro, que é o seu professor e um dos representantes de uma filosofia, uma compreensão, uma intuição de mundo excepcional. E tem dois aspectos que eu pretendo apresentar aqui. O primeiro é que o Anaximandro, ele pensava o movimento como algo eterno, de onde surgem todos os seres imundos. E ele pensava esse movimento eterno desses corpos, e como que a partir dele se originava a multiplicidade do mundo, dessa unidade indeterminada que é o apeiron, por meio de um vórtice. Na medida em que nesse vórtice haveria uma separação entre os elementos mais densos e os elementos mais leves, sendo que os objetos mais densos ficariam no centro do vértice e os mais leves seriam levados para fora do vértice. E por isso dizendo que o céu foi gerado e a terra estaria no centro. Ou seja, existe uma ideia presente de proporção, de pensamento geométrico, de matemática, que o Anaximandro vai estar aplicando na sua explicação da natureza, né? Ainda que não explicitamente apresentando esse caráter. Em alguns momentos ou outros, quando ele vai falar da relação dos corpos etéreos, né, os corpos supraterrenos, os corpos celestes, existe uma proporção que vai ser obedecida, que a Terra teria uma forma cilíndrica, que a sua profundidade é 1/3 da largura, e a relação da distância entre esses corpos, né? Enfim, mas outro aspecto que Anaximandro coloca sobre a água, que, como ele diz, os seres vivos geralmente geram-se da umidade evaporada pelo sol. Inicialmente, o homem era semelhante a outro animal, isto é, ao peixe. Então tem uma semelhança brilhante da compreensão de Anaximandro sobre a origem do ser humano, pensando como tendo o princípio a água. E isso vai ser confirmado pela evolução biológica, pela compreensão de evolução que está presente em Darwin. Então é uma intuição muito avançada de Anaximandro. Achei muito curioso essas informações e resolvi trazer para complementar o vídeo anterior. Até porque este vídeo vai ser um pouco mais breve, né? Porque nós vamos falar de Anaxímenes de Mileto, nosso querido Anaxi. O Anaxi terraplanista, isso mesmo, terraplanista, né? A compreensão de mundo à época de Tales era limitada, né, pela capacidade que esses pensadores tinham de aprender o mundo deles. E a gente vai ver como que ele vai defender essa teoria da Terra plana. Mas bom, vamos começar que ele era companheiro e discípulo de Anaximandro, né? Nasceu em 528 até 524, ele viveu uns 60 anos aí. E ele, ao meditar sobre a natureza do mundo, né, sobre a ideia da physis, né, da natureza
enquanto um princípio, ele chega à conclusão de que não é água e não é o apeiron o que mantém e origina as coisas, mas o ar, componente dos demais corpos simples. E aí, cuja natureza é una e infinita, mas não é indefinida. Ou seja, não é um apeiron, simplesmente, não é algo não limitado ou ilimitado. É algo determinado, é o ar. E que o princípio do ar é a sua dinamicidade. Ou seja, ele se condensa e se rarefaz. Por meio dessas transformações do ar, são gerados os elementos, né? Se o ar se condensa, gera fogo. Se ele se rarefaz, ele gera fogo. Se ele se condensa, ele gera vento, ele gera água e ele gera terra. Um movimento de maior condensação. E um movimento perpétuo. E com uma ideia de proporção, mas proporção quantitativa. Ou seja, é uma quantidade de ar que mais e menos desse ar produz os demais elementos. Menos ar produz fogo, mais ar produz água, mais ar ainda, pedras. Ainda que ele não explique muito bem como isso acontece efetivamente, né? O ar infinito, esse ar que a gente está aí pensando como princípio, ele gera todas as coisas e, curiosamente, também os deuses. A partir desse ar surgindo todos os seres dessa maneira produzidos por meio desse elemento. E as características dele é invisível quando ele se mantém em equilíbrio, mas que apresenta variações quando há calor ou frio ou movimento, estando sempre em movimento e movimentando os seres. Então, os princípios dessa rarefação e condensação são subdivididos na relação de movimento ou da presença de um elemento mais quente ou mais frio, né? Produzindo a diversidade das coisas. E como Tales de Mileto, temos lá, né, que o princípio, tudo está cheio de deuses. É um princípio que a natureza está viva. E isso está presente em Anaxímenes. Então, as coisas que são materiais, elas não são só receptivas à nossa compreensão e que tem uma dinâmica própria, ou seja, uma dinâmica imanente, mas que elas também possuem um princípio de existência que as mantém vivas. O que lá em Spinoza vai se chamar de conatos, ou de princípio essencial, que mantém a coisa no ser. E aqui o ar vai ser semelhante à alma, ou o hálito que dá a vida aos seres. Então, como o ar tem essa representação antiga do aer, ter essa relação com pneuma, que grego pneuma é ar também, o vento. O pneuma é um princípio vital para que a vida se sustenha. Nós respiramos. E para eles, como a alma deveria ser algo tão sutil e ao mesmo tempo elevado, ela não poderia ser outra matéria que não aquilo que faz com que, quando estamos vivos, respiremos, e quando nós deixamos de estar vivos, nós não mais respiremos. Então, o ar se apresenta como um princípio vital, né? Que é o hálito que dá origem à vida.
E isso está presente nos mitos semíticos, como por exemplo na Bíblia. Então ali o ar é um elemento principal para poder pensar a dinâmica dos corpos, dos seres e um princípio de movimento para a vida. E bom, aí vemos a questão cosmológica de Anaxímenes, que a origem da Terra se dá por movimentos de condensação e depois de rarefação do ar, de modo que a Terra se torna o centro de origem dos demais corpos celestes. Lembremos-nos do Anaximandro e do vórtex. Então, a Terra ela está presente no centro desse vórtex, porque ela é mais densa. E pelos meios dos movimentos da Terra e do ar, a partir das exalações que o nosso planeta produziria, surgem o Sol e a Lua e os outros corpos celestes, sendo o Sol incandescente por meio do seu rápido movimento, ainda que sendo composto de terra. Então a gente vê que mesmo os corpos celestes, eles têm um princípio de movimento, né? Não mais um céu estático, mas que ao mesmo tempo eles são provenientes dessas combinações dos elementos que surgem a partir da Terra. Então é no mínimo estranho de tentar ver o Sol surgindo do próprio planeta Terra, né? Dada a nossa compreensão atual da natureza do Sol e da Lua. Da Lua até se compreende porque ela tem uma origem a partir da Terra, mas a intuição ainda ela é um tanto assertiva talvez nesse quesito, enquanto que no resto ela descamba, mas tenta explicar como que surge o sistema solar, né, de todo o cosmos. E por fim, né, aí a gente vai falar do formato da Terra, que Anaxímenes era um terraplanista. Claro que não igual aos modernos terraplanistas, mas é porque ele tinha compreensão de que a Terra era plana, pois seria mais estável resistir ao ar que haveria embaixo da Terra. Ou seja, a Terra seria como se fosse uma folha sendo carregada pelo vento, e que a estabilidade que a Terra possui é devida a esse formato que permitiria com que ela resistisse à pressão do ar, né? Conseguisse se manter um equilíbrio, né? Tornando-a difícil de se mover, melhor dizendo, que lembra um pouco daquele conceito do Tales a respeito da Terra flutuar na água. Também pela ideia de se originar na água, como a Terra se origina do ar, mas a compreensão de que a Terra flutua no ar, assim como a Terra, enquanto continentes, se flutuaria na água. Então, essa, em síntese, é a compreensão de Anaxímenes sobre a natureza do mundo na sua origem, tendo o ar como princípio, e a partir dele surgindo todos os outros seres com as suas dinâmicas de rarefação, de condensação, que é um princípio que substitui os opostos que Anaximandro estava trabalhando, né? E que vai dar uma ideia de dinâmica do mundo e como que ele se produz. E a ideia interessantíssima de que o ar estaria produzindo também os deuses, ou seja, os deuses são manifestações do hálito primordial, do ar primordial, e por isso seriam imateriais, né? Seria algo quase imaterial os deuses, então por isso que eles teriam uma relação tão profunda com o ar.
Então, pessoal, eu encerro aqui por hoje. Eu agradeço a todos que assistem aqui os vídeos do canal. Vou estar trazendo mais conteúdos. E tenho espaço para comentários, para curtir, compartilhar os vídeos. E continuo aqui fazendo a apresentação das minhas aulas, que eu estou produzindo já. Algumas pessoas já estão me contatando para fazer reforço escolar, né, nas áreas de química, de física, matemática, português, enfim, inglês e mesmo filosofia. E da forma como eu agrego o conteúdo de filosofia para fazer uma compreensão mais ampla das dinâmicas das próprias ciências, de seus próprios conteúdos, de desvelar aquilo que está oculto nos conteúdos de muitas matérias, inclusive de matemática, que tem uma carga muito forte de abstração. Eu acho essencial esses conteúdos que eu estou produzindo, assim como a assistência que eu posso dar para que novos alunos consigam ter uma formação mais ampla e mais completa da ordem e da ligação entre os diversos conteúdos e de uma forma sistematizada. Então eu agradeço a todos que estão entrando em contato. Quero ampliar cada vez mais, de uma maneira acessível, o conhecimento, e para que se desenvolvam novas gerações que tenham uma compreensão mais ampla de mundo, de vida, e que possam ajudar a desenvolver a nossa sociedade aí, que precisa bastante de educação. Então, estou aqui para trocar ideias e também para auxiliar em reforço escolar, certo? Então, um abraço a todos e até a próxima!